Você já ouviu falar da filosofia estoica, estoicismo, filósofos estoicos? Provavelmente. Capaz que sim. Você chega numa livraria hoje, qualquer livraria, com facilidade vai encontrar livros de filósofos estoicos ou de explicações e aplicações do estoicismo para o século XXI, ou qualquer coisa nesse sentido. Que filosofia foi essa? E por que eu estou falando disso aqui hoje? Fique comigo até o final que você vai entender. Dias atrás, a minha filha caçula chegou para mim e falou assim: pai, você já leu Sêneca? Não, minha filha, nunca li. Ah, pai, você vai gostar, você vai encontrar lá pontos de contato com a Bíblia. E motivado, então, por essa provocação da minha caçula, eu fui atrás e eu descobri essa edição aqui, ó. Ó, esses papeizinhos aqui são marcações de onde eu pretendo ler alguma coisa para você aqui. Sêneca, sobre lições sobre a brevidade da vida. A capa é diferente, a ilustração, né? Olha só, o livro é pequeno, muito interessante, graficamente muito bonito. A editora Goya, que é um selo da editora Aleph. Uma curiosidade breve. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Bom, fechado o parêntese da curiosidade, eu não estou ganhando um centavo para falar o que eu estou falando aqui agora sobre a editora, de jeito nenhum. Mas, enfim, a edição, essa edição aqui, tem algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Quando chega no final do livro, quer ver? No final você encontra aqui, ó, caderno de anotações. Aí são páginas em branco para você fazer as suas anotações. Eu não escrevi nada no meu aqui ainda, mas o meu está riscado, sublinhado. Muito interessante. O livro tem 3 ensaios. São 3 cartas que Sêneca mandou para 3 amigos sobre 3 temas diferentes. Sobre a brevidade da vida é o primeiro destes 3 ensaios. Bom, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui antes de prosseguir. Estoicismo, estoico, essas palavras são gregas de origem. Vem da palavra estoar. Estoar. S-T-O-A, acento agudo. Em caracteres latinos, claro. Eu soletrei aqui porque às vezes a gente usa um aplicativo de legendagem e nem sempre ele pega direito quando a gente fala, especialmente se forem palavras de outras línguas, né, ele costuma falhar. Mas enfim, estoar em grego significa pórtico. Havia em Atenas um pórtico e a história registra que era pintado, e um filósofo chamado Zenão, ou Zenon, que viveu cerca de 400 anos antes de Jesus nascer, ele ensinava os seus discípulos ali naquele pórtico. Então, da palavra estoar, que é pórtico, estoicos eram aqueles que se reuniam no pórtico. E daí a palavra passou para o latim, para o português, para todas as línguas europeias. Muito bem. O Sêneca, desse livro aqui, era um romano, e ele foi contemporâneo do Novo Testamento. Ele vive na época do Novo Testamento. Contemporâneo de Jesus, contemporâneo de Paulo apóstolo. Aliás, se fosse um escritor de romances históricos, queria escrever um livro com diálogos entre Paulo e Sêneca. Paulo era cidadão romano, então os dois se encontrando e dialogando ia ser muito interessante. A propósito, o livro de Atos capítulo 17, versículo 18, menciona, sem dar nome específico, menciona filósofos estoicos. Em Atenas, Paulo se encontrou com filósofos epicureus, da escola de Epicuro, e estoicos, discípulos dos discípulos de Zenão, ou Zenon, e dialogou com eles. Não temos mais detalhes. Já pensou o próprio Sêneca dialogando com Paulo? Ia ser muito interessante. Porque a minha filha falou, né? Pai, você vai encontrar semelhanças com a Bíblia. E há mesmo, de fato. Há aproximações, convergências entre a filosofia estoica e o ensino do Novo Testamento. E há também distanciamentos, divergências. Muito interessante, seja como for, tanto pela perspectiva das aproximações, convergências,
ou seja, pela perspectiva das divergências, distanciamentos. Muito interessante a gente olhar essa sabedoria com a qual temos muito a aprender. E eu vou ler aqui agora alguma coisa para você, tá? Então, abre aspas, porque eu vou simplesmente citar o que o Sêneca disse. Abre aspas. O problema não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa bastante e nos foi dada largamente para realizarmos as coisas mais importantes, se ela for inteiramente bem organizada. Porém, quando é gasta em luxo e negligência, quando não é empenhada para coisas boas, no momento em que a necessidade final se apresentar, compreenderemos que a vida passou sem que tenhamos percebido. Assim nossa vida não é breve, nós é que a tornamos breve. Nós somos não somos desprovidos dela, mas a desperdiçamos. Assim como um tesouro régio e vasto desaparece em um instante quando cai nas mãos de um mau senhor, a riqueza, embora módica, cresce a ser entregue a um bom guardião. Dessa forma, nosso tempo é bastante vasto para aquele que utiliza bem. Esse tema nós vamos encontrar na Bíblia, né? Tudo passa e nós voamos. Nós encontramos nos Salmos, encontramos na Epístola de Tiago, no Novo Testamento, a importância de sermos sábios o bastante para aproveitar o tempo que temos. Mais tarde, o Sêneca vai dizer assim: por isso devemos conservar com mais diligência aquilo que não sabemos quando acabará. A própria vida. Prossegue. A vida seguirá seu caminho e não inverterá nem encerrará seu curso. Não fará estardalhaço, não dará aviso sobre a sua velocidade. Fluirá em silêncio, prosseguirá, não pelas ordens de um rei, nem pelo clamor do povo. Da forma como se iniciou desde o primeiro momento, ela seguirá adiante, sem se desviar para nenhum lugar, nem se atrasar. E o que acontecerá? Você está muito ocupado e a vida segue apressada. Enquanto isso, a morte chegará. E você precisará encontrar tempo para ela, quer queira, quer não. E para acabar, para não ficar muito longo, o último trecho que eu separei para ler aqui. A velhice oprime suas mentes ainda infantis, e eles chegam a ela despreparados e desarmados, sem ter feito provisões para lidar com ela. De repente, sem suspeitar, tropeçam nela, sem terem percebido que ela chegava perto, dia após dia. O tempo passa, nós não conseguimos segurar nas nossas mãos, por isso temos que ter sabedoria no dia a dia para as decisões, o que fazer, o que deixar de fazer, o que escolher, o que deixar de lado, o que rejeitar. Pedir a Deus que nos conceda essa sabedoria, que Deus nos conceda sabedoria para as decisões certas a fazer, gastar o tempo naquilo que vale a pena realmente. Quando a gente vê aí pessoas que ficam gastando, vai saber lá quantas horas, rolando tela em redes sociais o tempo todo e o tempo todo grudadas ali no TikTok, no Instagram, e são mecanismos feitos de propósito para viciar, para prender. Você não consegue sair dali de jeito nenhum e tem uma dificuldade enorme de se afastar daquilo. O tempo está passando e a pessoa não está vendo. O tempo passou na janela, só Carolina não viu, como diz aquela canção antiga. O tempo está passando na rede social e a pessoa não está vendo. As Carolinas não estão vendo que o tempo passa e nós não prendemos, nós não seguramos. Mas como o Sêneca diz aqui, a vida não é breve. Nós é que a tornamos breve quando empregamos mal o tempo que temos. Que Deus conceda a você, a mim, a todos nós, sabedoria para que vivamos bem essa vida, vivamos com proveito o tempo que nós temos. Para aqueles que estão me acompanhando aqui agora, que ainda são jovens, estão na casa dos 20, dos 30, quem sabe, como aquele trechinho que eu li aqui do Sêneca, a velhice vai chegar. Então, prepare-se, que quando você menos pensar, ela chegará. Se o que eu falei faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo
inscreva-se aqui no canal e obrigado caso você já tenha feito a sua inscrição.